Hoje, dia 20/8, nós teremos alguns jogos para analisar e para dar nossos palpites, né? Jogos aí da Sul-Americana e jogos da Libertadores. Passando rapidamente nos resultados dos jogos de ontem, não foi um dia muito bom, onde nós acertamos uma e erramos duas. O jogo do Real Madrid, o Real Madrid precisava ganhar por 2 gols, ele ganhou apenas de 1-0. Na nossa múltipla, o Independente Del Valle acabou perdendo do Mushuc Runa. Nós estávamos no Del Valle ao empate. E o jogo de São Paulo foi onde a gente teve sucesso e o São Paulo realmente conseguiu manter o resultado e foi um jogo aí com um bom número de cartões, né? Para os jogos de hoje, o meu primeiro palpite ele vai estar naquele que eu acredito que é o principal jogo do dia, o jogo entre Internacional e Flamengo pela Libertadores, o jogo da volta. Vamos lá, esse jogo, o que que eu vejo de oportunidade? Rapidamente aqui, a gente pegando que o Flamengo, o Internacional, né, os últimos jogos aqui, os últimos 10 jogos, independente de casa ou fora, o Internacional, ele teve apenas 4 vitórias, né? Então, os outros 6 resultados foram ou derrotas ou empates, enquanto o Flamengo, nos últimos 10 jogos, ele obteve apenas 2 derrotas. A gente pegando o retrospecto um pouco mais do time dentro de casa, o Internacional jogando em casa, ele teve 4 vitórias, né, nos últimos 10 jogos, mas uma coisa que é interessante a gente notar que na maioria dos jogos, mesmo aqueles que ele ganhou ou empatou, ele levou gols, né? E enquanto o Flamengo, né, nos jogos fora de casa, ele está com um excelente retrospecto, apenas 2 derrotas fora de casa, e sendo que ele vem marcando muitos gols, inclusive nas derrotas e nos empates, né? Isso é uma coisa para a gente notar. Como vai ser um jogo entre duas equipes brasileiras, é interessante às vezes a gente olhar também o retrospecto recente, quem que está melhor. A gente vê que a gente teve a última vitória do Flamengo, depois o empate, né? Após uma vitória, 2 vitórias do Internacional, uma do Flamengo. Então tá um duelo bem equilibrado. Para esse jogo, dando um pouco a olhada das escalações, a gente vê que o Flamengo provavelmente ele vai entrar com o time completo. Não acredito que deva ser ninguém poupado, inclusive porque é o jogo da classificação e o Flamengo já está fora da Copa do Brasil, então é apenas Libertadores e Campeonato Brasileiro. E o Internacional também, eu acredito que ele vai vir com dentro do que ele possui de time com as melhores opções no elenco. Ainda assim, quando a gente coloca base a base, o elenco do Flamengo ele é muito superior ao elenco do Internacional, né? Pegando aqui rapidamente também, a gente vê que o árbitro que vai estar aqui para essa partida é um árbitro com uma média de cartões bem alta, né? Então, dito isso, eu acredito que esse jogo entre Flamengo e Internacional, o meu palpite é classificação do Flamengo, menos de 4 gols na partida e ambos os times recebem pelo menos um cartão. Esse é o meu palpite, vou deixar aqui na tela. Próximo palpite vai estar no jogo do Bolívar e Cientiano, do Peru. Esse jogo a gente apostou nele na semana passada também, né? Tivemos sucesso. Vamos pegar aqui rapidamente, analisando primeiramente o Cientiano, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, né? Enquanto o Bolívar, né, nos últimos 10 jogos, apenas 2 derrotas. Então, em um cenário de 20 jogos, o Tientiano ele ganharia apenas em 4. Nos outros 16, ou é um empate ou é vitória do Bolívar, né? Analisando mais rapidamente aqui para dentro de casa, né? Dentro de casa o Tientiano tem um retrospecto melhor, né? Porém, a gente vê que muitos jogos aqui da Liga Peruana e o Bolívar aqui, né, fora de casa, a gente vê que daí o desempenho dele cai um pouco. Bolívar, a questão da altitude acaba que ajuda muito eles, né? O primeiro jogo, o jogo da ida, foi 2-0 para o Bolívar, que inclusive nós temos aqui que foi aqui do Campeonato Sul-Americano, né? E o que que eu vejo para esse jogo, né? Analisando aqui rapidamente, né?
as escalações aqui no momento que eu estou vendo, fazendo esse vídeo, não tem nada de escalações ainda, né? Mas eu acredito aqui que o Bolívar tem tudo para administrar a vantagem e seguir com a classificação. Os times, o Bolívar, ele tá um dos melhores times aí, no campeonato boliviano, enquanto o Chientiano é um time do segundo escalão, terceiro escalão do futebol peruano. Então, realmente não é um futebol que apresenta um nível técnico tão forte. Meu palpite para esse jogo é Bolívar ou empate. Minha última análise para hoje vai estar no jogo do Inter Miami e Tigres pela Leagues Cup na América do Norte, América Central. Inter Miami é o time do Messi, né? É um jogo que vai ocorrer aí às 9 horas da noite. O que eu acredito para esse jogo? O Inter Miami vai jogar em casa e eu andei buscando as notícias, né, e algumas análises, olhando nos sites no exterior, e o Inter Miami acredito que vai vir com o time com força total. O Messi provavelmente joga, Jordi Alba, Busquets, então não acredito que o Inter Miami deva poupar ninguém. A gente pegando um retrospecto aqui dos times, a gente vê que o Inter Miami ele jogou o Super Mundial de Clubes, porém desde o Super Mundial de Clubes ele seguiu jogando muitos jogos, tanto que são mais de 10 jogos aqui desde o Super Mundial, né? Nos últimos 10 jogos, apenas duas derrotas, ok? E o Tigres, né, do México, o Tigres é um time bom no México, não é um time de um escalão baixo, né? Ele também apresenta aqui boas vitórias e empates, né? Apenas poucas derrotas nos últimos jogos. Quando a gente pega, olhando os times em casa, o Inter Miami em casa não perdeu nenhuma vez nos últimos 10 jogos. Enquanto isso, o Tigre, fora de casa, nos últimos 10 jogos, ele ganhou apenas dois. Ou seja, em um cenário de 20 jogos, apenas duas vezes o Tigre sai com a vitória. Então, o que eu vejo para esse jogo, eu vejo que nós podemos buscar Inter Miami para se classificar. Eu dei uma olhada e realmente é apenas a classificação de um jogo. Não teremos mais nenhum jogo com relação aqui nessas quartas de final da Leagues Cup. Muitas vezes a gente pensa que é jogo de ida e volta, né? E a gente coloca a classificação e depois tem mais um jogo e a gente tem que esperar. Não, é apenas um jogo. Meus palpites para hoje são esses, eu vou deixar todos eles aqui. Não esquece de comentar o que vocês acharam. Estamos vindo de dias lucrativos, tá? Então acredito que para hoje também temos tudo aí para seguir no lucro.